Sexto ano, vamos então para a nossa terceira aula sobre a Macedônia, essa unidade que ela é muito importante, embora seja um pouco pequenininha, mas ela é bastante importante. Na aula passada, nós conhecemos o Alexandre Magno, ou o Alexandre o Grande, filho do Filipe II, que, apesar da pouca idade, muito novo, assumiu o Império da Macedônia e vai conquistar um território muito grande. E aí nós vamos ver nessa aula como que vai ser a organização política e econômica deste Império Macedônico que está cada vez maior. Bem, sobre a política e economia, vamos lembrar então que o Alexandre aumentou o território, como o pai dele, o Filipe II, estava fazendo, e ele manteve a mesma política do pai. Qual era a política do Filipe II e que o Alexandre vai manter? A diplomacia com os povos dominados. Ou seja, quando ele conquistava um povo, ele não chegava destruindo tudo que aquele povo tinha, muito pelo contrário. Ele tentava agradar aquela população para que a população aceitasse a sua dominação. Então ele não chegava destruindo, não chegava oprimindo aquela população, muito pelo contrário. Respeitava os dominados, tentava agradar da melhor forma os seus dominados para que ele não perdesse o controle desses territórios. Porque é uma dificuldade muito grande, gente, que alguns imperadores tinham na antiguidade, às vezes eles conseguiam conquistar o território, mas logo em seguida eles perdiam, porque não sabiam lidar com a população local, certo? Então, para isso, ele precisou conter os seus próprios soldados para não saquear a cidade dos dominados. Claro, isso vai desagradar bastante, porque veja, um dos atrativos que os soldados da antiguidade tinham de ir para a guerra é que, quando venciam, eles pudessem invadir a cidade e pegar as riquezas da cidade. O Alexandre não permitia que os seus soldados fizessem isso, tá certo? Porque para isso eles usariam de violência, iam saquear a cidade, roubar a população local. O Alexandre não permitia isso. Para tentar contornar essa situação com os seus próprios soldados, que não se agradaram dessa medida, dessa proibição de saquear as cidades, ele começou a preparar grandes festas para comemorar a vitória. Então aí os soldados podiam se alegrar nessas festas para poder, enfim, ficar um pouco mais calmo por não ter o direito de saquear a cidade. E uma prática muito importante do Alexandre, que mostra que ele tentava agradar aos seus dominados, a população local, é que quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era descobrir quais eram os deuses locais, quais eram os deuses que a população local cultuava. E aí ele ia lá nos templos desses deuses e fazia oferenda a esses deuses numa demonstração de respeito à população local. Tá certo? Então ele não ia ficar se colocando como um superior, como alguém acima de todos. Então ele mostrava ali submissão ao deus local para poder mostrar respeito e agradar a população. Em muitos casos funcionava, não era sempre, mas em muitos casos funcionava. Era uma tática muito inteligente. Mas o Império Macedônico ficou grande demais. O Império ficou gigantesco. Com isso, ficou difícil de administrar também. Quanto maior o território, quanto maior a sua dominação, mais difícil é de administrar. E aí, alguns povos que não aceitavam a dominação começavam a rebelar. E isso poderia trazer problemas para Alexandre. Então, o que ele fez? Ele criou algumas medidas administrativas que ele copiou dos persas. Então, ele dominou os persas, mas veja, como ele dominava um povo e tentava aprender o que aquele povo sabia, ele percebeu que os persas eram um povo muito inteligente também, que tinha uma capacidade de administração de um território muito boa. Então ele copiou a administração dos persas, aprendeu com os persas. Então o que ele fez? Alguns territórios que ele considerava mais estratégico era dominado por ele mesmo, pelo próprio imperador. Outros lugares que ele via que não era tão estratégico, que não tinha tanta relevância, ou dependendo de cada situação, ele manteve o líder local. Então, o que acontece? Ele tinha dominação de um território, mas quem governava aquele território vai ser o líder de sempre, quem sempre governou. A diferença é que esse líder local deve obediência ao Alexandre, certo? Mas para a população, ele está vendo o seu líder todos os dias, então ele não tem muita diferença no seu cotidiano. Outra coisa que ele fez como o território é muito grande, para facilitar, ele dividiu esse território em partes, em pedaços, tá? Então ele dividiu o território em províncias, que eles chamavam de satrapias. Esse termo satrapias era o mesmo que os persas utilizavam. Os persas tiveram essa mesma tática
de pegar o território que era muito grande e dividir em satrapias. Para governar as satrapias, ele nomeou os seus generais, homens de sua confiança, para governar esses locais. Então, homens de guerra passaram a governar essas satrapias. Uma outra coisa que ele também copiou dos persas é criar uma moeda única. E nesta moeda, é claro que vai ter a sua imagem, vai estar lá a imagem do Alexandre. Comercializavam bastante, como por exemplo os produtos de primeira necessidade, é claro, e também alguns artigos de luxo, perfumes, especiarias, e esse comércio vai ocorrer em todo o Império Macedônico. Então aqui nós terminamos essa aula e na próxima aula nós vamos ainda tratar de Macedônia, mas talvez o que seja a parte mais importante dessa unidade toda, que é a parte cultural envolvendo o Império Macedônico.